Globalização. Que palavra, né? A gente ouve o tempo todo, mas parece que cada pessoa que fala dela está falando de uma coisa diferente. Afinal, o que ela é? Uma promessa de união? Um motor que leva todo mundo para frente? Ou é uma força que só serve para aumentar o abismo entre as pessoas? Para a gente tentar entender esse quebra-cabeça, vamos mergulhar em 3 visões que são essenciais para sacar o mundo em que a gente vive. Então, qual vai ser o nosso caminho? Bom, primeiro, a gente vai desmontar aquela história bonita, a fábula que nos vendem sobre um mundo conectado e feliz. Depois, vamos encarar o lado sombrio da coisa, a perversidade do sistema. A partir daí, vamos colocar 2 sociólogos importantíssimos para conversar, para debater a nossa era. E para fechar, a pergunta que realmente importa. Será que a gente está preso nesse modelo ou existe uma outra globalização possível? É isso aí, promessa ou ameaça. Essa tensão está no coração do debate. E para navegar nessa dualidade, vamos usar as ideias de 3 pensadores como se fossem mapas, sabe? Mapas diferentes para entender o terreno super complexo do nosso mundo. E quem são nossos guias nessa jornada? Primeiro, o geógrafo brasileiro Milton Santos, que vai ser a nossa lente principal para olhar tudo isso. E junto com ele, os sociólogos Zygmunt Bauman e Anthony Giddens. Eles vão ajudar a gente a sentir na pele como é viver dentro desse sistema. Ok, o ponto de partida de tudo isso é o Milton Santos. A grande sacada dele é dizer que a gente não pode olhar para a globalização como se ela fosse uma coisa só. Para entender de verdade, a gente precisa ver 3 realidades acontecendo ao mesmo tempo. A globalização como uma fábula, como uma perversidade e, o mais importante, como uma possibilidade. Então vamos lá. A primeira camada que o Santos pede para a gente tirar é a da fábula. Essa é a história bonita, a versão oficial, quase uma propaganda da globalização. Aquela que pinta um quadro de um mundo sem fronteiras, onde tudo se resolve. O que o Santos chama de fábula é, na verdade, uma baita construção ideológica. É a fantasia de um mundo super conectado, justo e eficiente para todo mundo. É a promessa de um planeta sem barreiras, onde a tecnologia e a informação chegam para todos por igual. E essa fábula, claro, se apoia em alguns mitos bem fortes e convenientes, tipo a aldeia global, que faz parecer que todo mundo tem voz, mas esquece de dizer quem é o dono do microfone. Ou a ideia de que o mercado, sozinho, magicamente, resolve tudo para o bem de todos, mas esconde para onde o poder e o dinheiro estão indo de verdade. É uma história de progresso que, muito convenientemente, deixa de fora quem fica para trás. Ok, mas e se a gente arranca essa capa da fábula? O que sobra? Bom, aí, segundo o Santos, a gente dá de cara com a perversidade do sistema. O mundo como ele é de verdade, com todas as suas contradições. E ele chama isso de globalização como perversidade. E olha, o ponto-chave aqui é que isso não é um erro, um defeito no sistema. É o sistema funcionando exatamente como foi planejado. É uma máquina de produzir resultados ruins, de aprofundar desigualdades, criando uma nova forma de estratificação, de divisão de classes em escala mundial. E os resultados dessa lógica perversa a gente sente na pele. São bem concretos. Não é só número em planilha, é desemprego que não acaba, é pobreza aumentando, é gente sendo jogada para fora, excluída. O sistema não mexe só no bolso, ele corrói a base da nossa vida em comunidade. E essa sensação de viver num mundo assim, onde tudo parece se desfazer, nos leva direto para outro pensador fundamental, o Zygmunt Bauman. O que ele descreve é exatamente o sentimento de viver dentro dessa perversidade que o Milton Santos apontou. Para Bauman, a gente vive na modernidade líquida. Pensa assim, tudo que antes parecia sólido, seguro, um emprego para a vida toda, a comunidade do bairro, até os relacionamentos, virou líquido. Escorre pelos dedos. A gente vive numa incerteza constante e essa falta de segurança cria uma ansiedade enorme. E pior, produz o que ele chamou com um termo bem forte, refúgio humano. Pessoas que o sistema simplesmente descarta por não serem mais úteis. E aqui a coisa fica muito interessante, porque essa visão do Bauman, que é bem pesada, não é? Bate de frente com a de outro sociólogo, o Anthony Giddens. Os dois estão vendo a mesma transformação do mundo, mas a conclusão a que eles chegam é bem diferente. Olha só essa comparação. De um lado, o baumandista, tudo líquido, a gente está perdido, à deriva, é um cenário de bastante angústia. Aí vem o Giddens e diz, calma lá. Para ele, não é que tudo se dissolveu. O que aconteceu foi uma radicalização da modernidade, que ele chama de modernidade tardia. Ele acredita que sim, o mundo é cheio de riscos, mas a gente não está só boiando, nós somos agentes reflexivos. Ou seja, a gente consegue pensar sobre o mundo, sobre as regras do jogo e agir para mudar esse jogo. A grande sacada do Giddens é a teoria da estruturação. Parece complicado, mas a ideia é simples. A sociedade, a estrutura e as nossas ações individuais dependem uma da outra. A gente não é só marionete do sistema. A gente cria e recria o sistema todo dia com o que a gente faz. É como a língua portuguesa. Ela já existe, tem regras, mas o jeito que a gente fala, as gírias que a gente cria, tudo isso muda a língua o tempo todo. A lógica é a mesma para as estruturas de exclusão. Se nós as criamos, nós também podemos transformá-las.
E é exatamente nesse debate, sabe, entre o pessimismo do Bauman e esse otimismo da ação do Giddens, que a gente volta para o Milton Santos. É aqui que entra a terceira visão dele, a globalização não só como fábula ou perversidade, mas como possibilidade. A ideia do Santos é poderosa. Ele diz que, por mais perverso que o sistema seja, as ferramentas que ele usa para dominar podem ser as mesmas ferramentas da nossa libertação. A internet, a informação que corre o mundo, a conexão entre as pessoas, tudo isso pode ser usado para construir um outro tipo de mundo. Um mundo mais humano. Tá, mas como a gente faz isso na prática? Bom, o caminho junta as ideias dos três. Primeiro, a gente precisa encarar o diagnóstico realista e duro do Bauman, entender a liquidez, a incerteza, a exclusão. Segundo, a gente usa a ideia de agência do Giddens, ou seja, a gente assume nosso poder de agir e de transformar. E terceiro, a gente direciona essa ação para construir a visão do Milton Santos. Uma mudança que começa de baixo para cima, a partir das pessoas, dos lugares. E é importante dizer, isso não é uma viagem, um sonho impossível. É uma possibilidade real, que nasce de uma ideia muito forte. Pegar as ferramentas que hoje só servem ao dinheiro e ao mercado e colocar elas para trabalhar para a gente, para a humanidade. No fundo, é uma escolha sobre o que vai guiar o mundo, a competição feroz ou a solidariedade. Isso tudo nos deixa com a pergunta que realmente importa. O futuro vai ser definido pela perversidade do sistema, essa que o Santos descreveu e o Bauman nos fez sentir, ou vai ser definido pela nossa capacidade de mudar, por essa agência que o Giddens nos lembra que a gente tem? A resposta, no fim das contas, está com cada um de nós.